Este é o nono vídeo, continuando falando da reflexão do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um lugar de descanso, assim como aquelas 6 cidades de refúgio, a cidade de refúgio criada ali para quem cometeu os pecados ali, assassinatos e outras coisas sem querer, para que eles não fossem mortos pelo caminho, para que eles não fossem mortos sem direito ao juízo. Assim é Jesus na nossa vida. Então, assim, eles alcançavam aquela cidade, o caminho para aquelas cidades, aquela cidade de descanso, de abrigo, de refúgio e reflexão do pecado cometido, do erro cometido, era para que elas tivessem um justo julgamento e não fossem mortas nas estradas. E as estradas tinham que ser muito limpas para que as pessoas pudessem alcançar essas cidades. E elas tinham que ser bem abertas e amplas, sem buraco, e com placas indicando refúgio, 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 para que elas soubessem onde elas estão indo. E Jesus é essa sétima cidade. Jesus é a sétima cidade, é de descanso, de juízo, de salvação, é a cidade de abrigo, né? E o que estão fazendo? Jesus nos trouxe a salvação através dele. Então, naquela cidade, quando o sacerdote era morto, aquelas pessoas que estavam naquela cidade de refúgio, são pessoas que realmente cometeram algo e que foi julgado. Mas quando o sacerdote, o sumo sacerdote era morto, essas pessoas ficavam livres. Elas podiam sair dessa cidade porque elas estavam livres, porque dizia que quando o sacerdote fosse morto, morresse, elas poderiam estar livres dos seus pecados. E o nosso sumo sacerdote do Evangelho de Jesus Cristo, que é a sétima descanso, que diz que nós descansaremos com Jesus no sétimo milênio. Jesus, quando ele morreu por nós, ele nos deu descanso. Ele quis dizer para nós que já não tinha mais o nosso opressor nos perseguindo. Jesus veio a ser o nosso sumo sacerdote. Ele rasgou o véu do templo. Ele abriu para nós o direito de entrarmos no átrio dos santos e ter contato direto com ele, sem essa obrigação de ter homens. Então Jesus, quando falou para Pedro, apacenta minhas ovelhas, ele não falou para Pedro, olha Pedro, eu estou partindo, mas fica no meu lugar, que as pessoas chegam até você, Pedro. E as pessoas clamam, Pedro, me cobre com teu sangue, e você vai lá e liberta eles. Não, Jesus não falou isso, Jesus falou, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Jesus converteu Pedro. Pedro se curou para poder ajudar pessoas a curarem, a estar apacentando pessoas para levar a Cristo. Nunca Jesus mandou, Pedro, toma o meu lugar na cruz, vende o meu sangue, vende o meu nome, constrói igreja, templo e fala para eles, Pedro, que eles têm que ir até você para chegar em mim. Não, Jesus não falou isso. E é isso que os sacerdotes desse tempo, dessa religião doutrinária, infestada de tanta doutrina do homem, de tanta sujeira, as placas estão todas invertidas, não tem mais placa indicando a cidade de refúgio que é Jesus Cristo, os caminhos estão cheios de entulhamento, estão cheios de dogmas do homem, onde o homem coloca sobre você pré-requisitos para você ser salvo, onde você tem que chegar no homem, está sobre embaixo de autoridade de homens. Então eles desvirtuaram as placas estão invertidas até a cidade de refúgio que é Cristo, os caminhos da religião estão emburacados, fechados com tanto espinho, com tanta trava. Hoje as pessoas estão no evangelho que elas não sabem se elas estão servindo a Jesus, se elas estão caminhando até Jesus, porque o homem encheu de entulho. O homem tirou Jesus da cruz e se colocou na cruz no lugar de Jesus. Então hoje as pessoas estão no evangelho confuso, sem reflexão. Jesus nunca falou que nós não devemos renunciar à nossa cruz. Não, Jesus falou, renuncia-se à sua carnalidade, à sua podridão, que nós somos trapos de imundícia. Mas ele veio nos limpar com o seu sabão do lavandeiro, com sua libertação, com o seu sangue, ele nos purificou. Então tudo que nós devemos é renunciar-nos a nós mesmos e tomar nossa cruz e seguir Jesus, que ele é o sumo sacerdote que se entregou por minha alma, por tua alma. Ele é o refrigério na nossa vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Ninguém vai a Deus senão por ele. Ninguém vai a Deus por placa de igreja. Não, nós somos a igreja. Quando estamos falando de Jesus na internet, na nossa família, nós somos a igreja, nós estamos congregados. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus não se permite congregar porque ele é imenso. Deus está no sétimo céu porque nós não temos como nos olhar para Deus pela força dele, pelo poder dele. Deus não se permite estar preso em igreja, mas ele quer estar dentro do nosso coração. E é isso que o homem hoje não nos ensina, porque nos prender dentro de 4 paredes de uma igreja nos permite ficar confuso, dependendo de homem, cambaleante, caindo das pernas, sem direito a entrar direto na face de Jesus, no santo dos santos de Jesus, sem ter direito de abrir o véu e olhar para dentro. A santidade, a santificação de Jesus, o amor de Jesus é muito grande. Jesus, quando Pedro negou a ele, Jesus olhou para Pedro com um olhar de amor, perdoando Pedro de dó, porque sabia que Pedro ia se sentir culpado. Então Jesus não olha pra gente. Quando a gente vê que estamos errando na presença de Deus, nós às vezes fugimos. Nós não queremos olhar para Jesus por causa da culpa. E Jesus veio tirar essa culpa de nós, veio tirar de Pedro, veio tirar de mim, veio tirar de você. Então é assim, você tá correndo de quê? Do que você está correndo? Você está correndo das expectativas dos outros? Das cobranças da sua igreja? Em Cristo você tem o direito de parar e refletir, sem medo de ser punido. Jesus é o sumo sacerdote. O refugiado em Jesus fica livre para sempre quando ele morre na cruz. Quando você aceita que Jesus morreu por você, você está livre. Jesus já morreu por você, ele ressuscitou. A liberdade que você tem em Jesus não é temporária. Ela não está condicionada se você jejua, se você dá dízimo, se você dá oferta, se você vai todo culto para a igreja, se você tem um cabelão, se você usa saia ou se você usa calça, se você está com esmalte.
Nós somos incondicionalmente livres através da morte de Jesus e reconhecendo essa verdade. Que nós estamos definitivamente salvos em Cristo, seguindo os preceitos do Evangelho de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O Evangelho de Jesus é fácil. O homem é quem entulhou o Evangelho de Jesus. O homem é quem complicou o Evangelho de Jesus e vão pagar caro quando chegarem no céu e Jesus falar: apartai de mim, maldito praticador de iniquidade, que eu nunca vos conheci, porque afastou a ovelha de Cristo do verdadeiro Cristo. Roubou, vendeu a lã das ovelhas, roubou a igreja de Cristo, vendeu a lã das ovelhas. Esses não terão parte com Cristo, porque não conhecem a Jesus Cristo. Esses que se dizem os pastores, os senhores, os bispos, os apóstolos e tudo mais, que estão vendendo o Evangelho de Jesus, esses não conhecem a Cristo.